Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos conversando sobre o livro Estudo da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade e Caminho para Ser Feliz. Estamos no capítulo 15 da segunda parte. Esse capítulo 15 aborda a desobsessão. E é muito interessante para nós que estudamos a doutrina espírita estarmos bem firmes no entendimento da desobsessão, né? Então, nós diríamos assim, onde há um cobrador, há um devedor, né? Então, todos aqueles que de alguma forma têm alguma ligação com algum espírito de outras vidas, que aqueles espíritos, aqueles espíritos que nos perturbam, é um médium, não é? Então, portanto, todos que sofrem de obsessão têm mediunidade. Mas vamos ver aqui o que a Sueli Caldas Schubert coloca de forma bem simples sobre a desobsessão. Se você lê o capítulo anterior, já sabe o que significa a obsessão e que o espírito tem recursos imprescindíveis para o tratamento e cura desse aflitivo problema. A desobsessão é o ato de se tirar a obsessão, de promover a libertação tanto daquele que está sendo perseguido, como do espírito perseguidor. Então, o que acontece muitas vezes é que aqueles a quem prejudicamos ficam, às vezes, décadas, séculos, anos presos a nós. É como se estivéssemos acorrentados um ao outro. Só que ele tem uma vantagem, né? O espírito. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele consegue nos ver e sabe quem somos. Então, é muito comum esse espírito que vai falar aqui adiante ser um espírito do qual nós tivemos convivência com ele, né? Então, esse espírito, ele nos conhece. Nós não somos um desconhecido para ele. E por que gerou a obsessão? Não é uma coisa simples. Não é porque você foi lá e roubou a carteira dele. É muito mais difícil, muito mais complicado essa situação, né? Não foi um simples roubo que resultou numa situação de obsessão. Bom, mas vamos continuar lendo aqui. Nisto, essencialmente, reside a diferença, pois as demais iniciativas nesse campo têm outra conotação e outros fins conforme o crédito das pessoas, né? Tratamento espírita não faz uso de exorcismo, expulsão de demônios ou qualquer outro tipo de procedimento violento, pois a base da desobsessão é a compreensão de que aquele que hoje é o algoz é um ser humano cheio de ódio, revolta e desejo de vingar todos os sofrimentos que outrora lhe causaram, os que agora persegue, e que, por isso mesmo, merece ser esclarecido, conquistado através do amor, da compreensão, do perdão, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, nesta situação de desobsessão, nós até devemos agradecer ao obsessor, porque se não fosse ele, nós muito provavelmente não estaríamos voltados à espiritualidade, né? Não teríamos procurado esse caminho. E como eu já falei, o obsessor é alguém que realmente nos conhece. Ele era muito próximo de nós e nós o desapontamos em alguma situação. Mas vamos continuar aqui. Voltamos a mencionar, antes de prosseguirmos, que existem certos distúrbios psíquicos que muito se assemelham a processos desobsessivos e, por isso, não se deve afastar a possibilidade de consulta médica para uma avaliação mais completa do caso. Temos visto inúmeros casos de pessoas que estão com sintomas evidentes de distúrbios mentais e que precisam de medicação adequada, recusando-se a ir ao médico porque lhe foi dito que é obsessão ou que é mediunidade, preferindo manter a situação de sofrimento, talvez por um
arraigado preconceito de se submeter a um tratamento psiquiátrico. A recíproca, porém, acontece. Indivíduos que sofrem de obsessão, mas não admitem essa possibilidade, presos a ideias preconceituosas contra o espiritismo, de tal ordem que não querem nem ouvir falar a respeito. Muitas vezes, por questões religiosas, pelas diferenças de crenças ou entendimentos distorcidos e errôneos do que seja a doutrina espírita, né? E aí também cabe a gente colocar que o médium, quando está obsediado, é aquele que nunca acha que está obsediado. Por quê? As obsessões, como nós já falamos em outros capítulos, ela é muito sutil e o espírito nos convence de que estamos corretos. Então, muito cuidado. Quando acontecer um caso desse, é muito simples. Vai numa orientação para um esclarecimento. Muito simples. Mas continuando. Qualquer que seja a opinião e a situação, é claro que não se deve forçar ninguém a aceitar isto ou aquilo. Um tratamento espiritual requer plena aceitação e fé para que a pessoa esteja receptiva e assimile bem os recursos que a espiritualidade superior aplica em seu favor. Então, a gente pode citar um exemplo, é como usar drogas, né? Se a pessoa não estiver disposta a parar, não se consegue nada, né? Então, é preciso haver uma modificação. A mesma coisa no caso das desobsessões, do tratamento desobsessivo, a pessoa precisa concordar com ele e se esforçar. Por quê? É uma contenda de anos, séculos, décadas. Não é do dia para a noite que você consegue resolver. É com muito carinho, muito amor, muita disposição que se consegue resolver essas situações. Mas vamos continuar. Em primeiro lugar, vejamos quem é aquele a quem chamamos de obsessor. Você vai observar que a explicação espírita é profundamente lógica e faz jus à misericórdia divina que não condena nenhum dos seus filhos, como também não criou seres para ficarem eternamente na condição de demônios, satanases ou de outros nomes quaisquer. Então, a obsessão, se bem curada, tem um fim, né? Se nós formos atrás do remédio, ela tem um fim, não é algo que vai durar para sempre. O espírito perseguidor, com propósito de vingança, não é um ser estranho demoníaco, aquilo que falamos, né? É alguém que foi muito ligado à própria pessoa que está sendo assediada. Pode ter sido alguém que foi amado, que manteve ligações amorosas ou afetivas e que foi traído, desprezado, abandonado por esta que atualmente é perseguida. Ou então foram cúmplices de crimes, de atos condenáveis, tiveram interesses escusos comuns e acabaram por tornar-se inimigos por uma série de circunstâncias, né? Então, nós temos aqueles que eram nossos amigos em bandos de crimes, né? E, de repente, saímos deles e esses irmãos ficam inconformados com a situação e vêm nos cobrar a situação anterior, né? Mas, continuando. Aquele que persegue alega ter sido enganado, desprezado, roubado em seus direitos, ter sido, afinal, vítima de algo que a pessoa lhe fez em precedente existência, ou mesmo nesta, né? Então tem uma frasezinha que eu gosto muito de falar, que é assim: quem bate nunca lembra que bateu, mas quem apanha nunca esquece. Então é por isso que esses obsessores estão sempre atrás de nós. Continuando. Como resultado de tais feitos, o prejudicado de ontem, cheio de revolta, dor, mágoa, se transforma em cobrador, utilizando as armas de que dispõe para atazanar, escravizar e fazer sofrer quem lhe foi tão danoso no passado. Estas armas são, obviamente, o pensamento e as emoções desequilibradas, com as quais irá lutar em processo mental
e de envolvimento fluídico, inclusive alterando-lhe o campo emocional para alcançar assim a vingança que supõe, se consumada, lhe devolverá a alegria e a paz de espírito. Ocorre, pois, no mundo espiritual o mesmo que se vê aqui na Terra. Na obsessão, a arma fundamental é o pensamento permeado de emoções negativas, né? Então, muita atenção. Quando um pensamento muito recorrente em nossa mente, e saibamos que não é nosso, principalmente de coisas negativas, nós devemos entender que é um espírito colocando essas ideias e tentando modificar o nosso pensamento, né? Então é aquele pensamento sempre constante, sempre negativamente. Muita atenção nisso, principalmente os médios. Então vou repetir aqui, olha. Na obsessão, a arma fundamental é o pensamento permeado de emoções negativas. A arena onde acontece a contenda é a mente da pessoa perseguida. É em seu psiquismo que ela irá enfrentar o desafeto do passado. Mas falemos de um aspecto positivo e belo, com o qual a vítima, digamos assim, pode contar. A presença do seu protetor espiritual, também chamado de anjo da guarda, que nada mais é do que um espírito bom a velar e proteger-lhe a caminhada terrena. Todo ser humano tem um espírito protetor, mesmo os que não creem e desconhecem ou não aceitam isso, né? Então, o anjo da guarda é para cada um de nós, mesmo que você não acredite nisso. Infelizmente, de modo geral, as pessoas não se ligam com essa entidade benfazeja, que sempre trabalha em favor do seu protegido, mas que não lhe pode arredar do caminho as dívidas contraídas por vontade própria, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? Ou seja, apesar de termos o anjo da guarda, ele não pode nos liberar de certas situações que temos de passar para a nossa educação espiritual. Mas ele estará sempre lá disposto a nos auxiliar. Todavia, ela estará atuante, emitindo pensamentos positivos, o anjo da guarda, né? No intuito de auxiliá-lo e fortalecendo, inspirando-o a se desviar dos erros, dos vícios e da maldade. A finalidade é sempre promover espiritualmente a criatura humana. Em que consiste, pois, o tratamento espiritual segundo a doutrina espírita? Ao contrário de outras crenças religiosas que expulsam os espíritos malfazejos, no espiritismo, estes casos são esclarecidos nas sessões mediúnicas e encaminhados para o bem, aliviando-se assim o sofrimento daquele que está sendo perseguido e proporcionando ao perseguidor encetar uma nova trajetória. Porque, veja, o espírito obsessor, ele fica parado no tempo, naquela situação, né? Então, ele também não progride. Então, é o benefício para os dois na sessão espírita, quando se faz o esclarecimento a esses espíritos. Mas, para que se alcance o resultado definitivo, é essencial que a vítima atual se renove interiormente, pois este procedimento dará ao perseguidor a confirmação que ela mudou, sendo agora uma pessoa nova, redimida, que não tem ódio no coração e que deseja reparar o erro cometido. Para convencer o obsessor, é, portanto, imprescindível passar pela transformação moral, orar frequentemente, pensar e vibrar positivamente, fazer o bem, também eu acrescento caridade, pois no exercício da caridade e do bem granjeará simpatias e ajuda da espiritualidade maior, o que lhe proporcionará recursos vibratórios de defesa. É fundamental desenvolver o amor e exteriorizá-lo em sua conduta. Difícil isto? Pode ser,
mas não de todo impossível. Afinal, passar no vestibular, num concurso, numa faculdade, deixar de fumar e de beber, de ser usuário de drogas, também são mudanças drásticas da vida e exigem esforço, tenacidade e fé. Todo tratamento espiritual de desobsessão deve ser orientado por pessoas capazes na instituição espírita e, simultaneamente, a pessoa deve submeter-se à fluidoterapia, que é o tratamento através dos passes. É ainda no centro espírita que será realizada as reuniões mediúnicas de desobsessão. Mas quais as pessoas em tratamento não necessitam nem devem estar presentes, visto que os trabalhos mediúnicos ali realizados são para tratamento do obsessor, né? É o momento em que ele irá se comunicar através de um médium e extravasar a sua mágoa, o rancor que o corrói interiormente, falar do seu projeto de vingança, ouvindo então os esclarecimentos que o levarão a compreender a inutilidade e os prejuízos de tal cobrança que vão acarretar a ele. Descobrirá quanto tempo tem perdido em função do ódio, quanto poderia estar vivendo em função do amor e realmente ser feliz. É este o novo caminho que deve escolher por vontade própria, desvinculando-se do inimigo de ontem para começar agora a tratar da sua felicidade, né? E via de regras, muitas vezes, esses espíritos, eles ficam totalmente solitários. Por quê? Aquela vingança fica como uma monoideia na sua mente. E eles não conseguem perceber mais nada, não percebem aqueles espíritos que o amam de outras vidas, estão ao seu lado, tentando demovê-lo da situação, eles não conseguem perceber nada. Para maiores detalhes sobre o assunto, recomendamos a leitura do nosso livro Obsessão, Desobsessão. E aí uma observação final. A minha libertação do passado depende de mim, do meu esforço pessoal. Este é um aprendizado de amor, um exercício de perdão, uma conquista de paz. Trago dentro de mim todo esse potencial que agora, rompendo a inércia, se movimenta em direção à luz. Bem, eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque é um capítulo muito interessante para todos nós que somos médiuns. Muito obrigado.